Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Análise de Algoritmos do curso de Licenciatura em Computação da Universidade Estadual de Londrina. Ao longo do curso de Licenciatura em Computação, vocês trabalharam com algoritmos em diferentes momentos. Vocês já trabalharam com algoritmos complexos, com estruturas de dados, com projetos de algoritmos. E agora chegou o momento da gente analisar esses algoritmos, a gente entender como a gente pode calcular a complexidade de um algoritmo. Como que a gente pode comparar diferentes algoritmos que tentam solucionar o mesmo problema. Esse curso, portanto, ele é dedicado a essa tarefa, a essa arte, até eu diria, de tentar analisar a eficiência de algoritmo e tentar comparar diferentes algoritmos para ver qual é o melhor para um determinado problema. Essa primeira unidade que a gente inicia agora, a unidade 1, ela vai tratar de fundamentos para análise da complexidade de algoritmos. Então a ideia ao longo das aulas dessa unidade é que a gente trabalhe com alguns conceitos básicos, como o que é um algoritmo, o que é um problema computacional e assim por diante, e com algumas ferramentas também para que a gente faça a análise dos algoritmos. A notação assintótica, que é a maneira que a gente representa a complexidade dos algoritmos, e algumas ideias iniciais para que a gente possa fazer algumas análises de algoritmos mais básicos, mais primitivos, eu diria, certo? Vamos começar agora a aula 1, que é a aula de algoritmos e conceitos básicos. Nessa aula, eu convido vocês para ir lá para o primeiro slide da introdução, onde nós temos 4 perguntas, que são as 4 perguntas que serão respondidas durante essa aula. A primeira pergunta é: o que são algoritmos? A gente vai definir o que é um algoritmo. A segunda é: o que é um problema computacional? A terceira pergunta: o que é um algoritmo correto? O que define a corretude de um algoritmo? E a quarta pergunta: um algoritmo correto, ele é necessariamente eficiente? Essa é uma discussão que a gente vai ter, inclusive, ao longo do restante da disciplina. Indo para o próximo slide, nós temos aqui a definição do que é um algoritmo. Então, no slide, o texto diz que o algoritmo é qualquer procedimento computacional bem definido. Focando aqui nesse bem definido, a gente percebe que isso passa a ideia de que o algoritmo é algo bem estruturado, claro, com instruções que não dão margem à dupla interpretação, certo? Então, essa é a ideia de um algoritmo. O algoritmo ele sempre vai ter um conjunto de valores de entrada e um conjunto de valores de saída. E o algoritmo é o responsável por manipular esses valores de entrada para que produza a saída esperada. Não importa para que seja o algoritmo, ele pode ser um algoritmo para controlar uma torradeira, pode ser um algoritmo que leva um foguete até a Lua. Esse algoritmo vai ter que pegar valores de entrada, manipulá-los e dar a saída que é esperada pelo programador do algoritmo e pelo usuário desse algoritmo. Um algoritmo, normalmente, ele vai resolver um problema computacional, que é um outro conceito importante aqui para a nossa aula, tanto que ele está em negrito aí no nosso slide. O problema computacional, ele vai ter um enunciado, e esse enunciado ele vai definir em linhas gerais qual é a relação esperada entre a entrada e a saída. Então a gente vai ter um problema, ele vai ter um enunciado, e esse enunciado vai dizer como ele quer que a gente relacione a entrada e a saída. E aí o algoritmo vai definir as instruções claras, os comandos, a sequência de passos que vai resolver esse problema, que vai atender o que é pedido nesse enunciado. No próximo slide, nós temos aqui um exemplo de problema computacional. E eu trouxe esse exemplo de problema aqui porque é exatamente o problema no qual a gente vai trabalhar no restante da unidade 1. Ele é o problema de ordenação, é um problema clássico em computação. A gente tem muitos softwares hoje que usam exatamente algum tipo de ordenação de valores. Se vocês entrarem lá, por exemplo, no Netflix e tiver uma ordem de filmes por título do filme, ali tem um algoritmo de ordenação de valores. O problema de ordenação, portanto, na entrada nós teremos uma sequência de n números, indo A1, A2 até AN, e a saída, a gente espera que a gente tenha esses números ordenados em uma dada ordem. Pode ser uma ordem crescente ou uma ordem decrescente. No nosso caso aqui, nós teremos uma ordem crescente. Então, o novo valor A1 vai ser menor que o segundo valor A2, que vai ser menor que A3, e assim por diante, até que eles serem
seja menor do que a n. Por exemplo, se nós tivermos uma entrada 31, 41, 59, 26, 41 e 58, a saída do algoritmo deveria ser 26, 31, 41, 41, 58 e 59, ou seja, a sequência da entrada ordenada de maneira crescente. Indo para o próximo slide, nós temos aqui a definição do que é um algoritmo correto. E essa é uma definição bastante importante. Um algoritmo correto ele é aquele algoritmo que para, tá? Que encerra sua execução para toda entrada, trazendo a saída que nós esperamos. Então, não importa a entrada que eu dê para ele, se era uma entrada prevista para esse algoritmo, a gente tem que ter a saída esperada. Esse algoritmo ele tem que chegar ao fim da sua execução e nos trazer a saída esperada. Se ele for interrompido por qualquer razão, se ele entrar numa condição de loop infinito, se ele der a saída errada, ele não é um algoritmo correto. Então, para toda entrada possível, ele tem que dar uma saída correta. Na sequência, eu aproveito para abrir um parênteses, que é bastante importante quando nós estamos estudando algoritmos, que é a relação entre algoritmo e linguagem de programação. Isso é algo que normalmente traz muita dúvida para quem está começando a trabalhar com algoritmos. Há uma certa ansiedade de que o algoritmo deve ser implementado em uma determinada linguagem, ou ele seria melhor implementado se fosse implementado em Java, em C, ou assim por diante. Vocês devem ter visto já algumas linguagens ao longo do curso. O algoritmo ele é independente de linguagem. Ele tem que ser, sim, uma especificação precisa, clara, sem margem a dupla interpretação, mas ele é sempre independente de linguagem. Ele pode ser implementado em diferentes linguagens. Por fim, já encaminhando aqui para o final, para o encerramento da nossa primeira aula, queria falar um pouquinho sobre eficiência de algoritmo. Nem todo algoritmo que é correto ele vai ser eficiente, tá? Normalmente, a eficiência de um algoritmo está ligada à velocidade de execução, ao tempo de execução desse algoritmo. Então, se nós temos, por exemplo, um problema computacional, nós temos 3 algoritmos que resolvem aquele problema computacional, os 3 podem estar corretos, mas nós podemos ter um que é executado em um tempo muito menor do que os outros 2. E esse daí será bem mais eficiente do que os outros 2. Outra questão que é importante com relação à eficiência é qual é a relação dela com a entrada do algoritmo. Será que ela é independente da entrada? Aqui no nosso problema de ordenação, por exemplo, a gente observa que a eficiência, o tempo de execução, ele vai estar relacionado à entrada. Se eu vou ordenar um vetor com 10 posições, se eu vou ordenar um vetor com 10 milhões de posições, o tempo de execução vai ser completamente diferente. Então, nesse caso, nós sabemos que sim, a maneira como essa entrada é apresentada, as características da entrada, vai determinar, sim, a velocidade de execução desse algoritmo. E será que a gente consegue medir essa eficiência independente do computador onde esse algoritmo está sendo executado? A ideia é que sim, porque nós temos diversos modelos de computador, processador, memória, etc. E é muito difícil medir eficiência para cada um deles. Então, ao longo do curso, a gente vai trabalhar com métodos que nos permitam avaliar esse algoritmo independente da plataforma de sistema operacional e assim por diante. Então, as nossas considerações finais aqui para encerrar essa primeira aula. Nessa aula a gente teve uma visão geral de 4 conceitos aí bastante importantes. Tá? Os algoritmos, o que é um problema computacional, o que faz um algoritmo ser correto e sobre a eficiência do algoritmo, o que é um algoritmo eficiente, se é a mesma coisa que o algoritmo correto. Para a próxima aula agora, para a aula 2, a gente vai ver o primeiro exemplo de algoritmo do nosso curso, que é o algoritmo de ordenação por inserção. E é esse algoritmo que vai depois servir de exemplo para que nós possamos continuar entendendo como que a gente analisa um algoritmo. Muito obrigado, até a próxima aula.